Olá, alunos! Nessa aula de hoje, a gente vai tratar sobre o conceito de paisagem. Vamos falar de paisagens naturais e paisagens culturais. Mas o que são paisagens? Nós podemos considerar paisagens como tudo aquilo que a gente consegue perceber pelos nossos sentidos, tanto pelo tato, pela visão, pelo olfato, paladar e audição. Um exemplo para vocês é nessa imagem. Nós podemos tanto usar a nossa visão, o que a gente enxerga de elementos nessa paisagem. Um lago, as árvores, os prédios, o céu. Eu posso percebê-la de maneiras diferentes. Eu posso estar caminhando e sentir a brisa batendo no meu rosto. Eu posso sentir o cheiro de flores, eu posso escutar pássaros. Esses elementos fazem com que eu perceba aquilo que existe na paisagem. Nós ainda podemos diferenciar essas paisagens em paisagens naturais e culturais. A seguir, a gente vai ver um pouquinho sobre como são as paisagens naturais. Na paisagem natural, a gente pode dizer que os elementos, eles se formam naturalmente, eles não passam por nenhum tipo de modificação pelo ser humano. Um exemplo, árvores que tenham nascido e crescido sem terem sido plantadas por alguém, rios, montanhas, elas foram formadas há milhões de anos e não sofreram alteração do ser humano. Um exemplo que a gente tem de uma paisagem que é pouco modificada pelo ser humano é o da floresta amazônica. O que a gente pode observar nessa paisagem? Eu tenho um rio, eu tenho as árvores, eu tenho outros tipos de vegetação. No entanto, eu não vejo nenhuma alteração ou algum ser humano modificando essa paisagem. Elas se formaram naturalmente ao longo do tempo. Aqui um outro exemplo de paisagem onde eu tenho uma visão aérea, eu tenho também o rio, eu tenho também a floresta. Aqui também um outro tipo de vegetação, eu tenho a montanha, na linha do horizonte, eu tenho o céu, eu tenho as nuvens, são todos elementos naturais. Aqui um exemplo da Praia do Espelho, na Bahia. Então eu tenho o mar, eu tenho as formações rochosas, eu tenho areia, eu também tenho vegetação, eu também tenho as nuvens. Aqui a gente também tem um predomínio de elementos naturais, portanto uma paisagem natural. Aqui mais um exemplo, onde eu tenho o mar, eu tenho vegetação, eu tenho areia na Praia do Caribe. Algumas paisagens, elas se tornam com predomínio natural por serem de difícil acesso pelo ser humano. Um exemplo seria o deserto do Saara. O seu clima árido e com poucas chuvas dificulta que o ser humano chegue até ele e o modifique, ou que faça algum tipo de alteração, como construções de estradas. Um outro exemplo de deserto que a gente tem é do Kalahari, também na África. Eu tenho vegetação, eu tenho areia, eu tenho um clima que ele não é favorável para a habitação. Nesse sentido, dificulta um pouco que o homem tenha o interesse de modificá-lo. Aqui um exemplo do Monte Roraima. A dificuldade de habitação por conta da sua altitude também favorece porque ele não tenha algum tipo de alteração humana, ou que se tenha que seja bem pouco. Aqui o Parque Geológico, na China, ele tem essa característica das montanhas e ele tem essa coloração diferenciada por conta do intemperismo. Apesar de ele ser alterado pelo temperismo, esse temperismo não é feito pelo ser humano, ele é feito por elementos da natureza, como por exemplo o clima, as chuvas. A Antártida também seria um exemplo de um lugar pouco ou quase nada habitável por conta do seu clima extremamente frio, chegando a mais de cerca de 30 graus negativos durante o verão. Isso dificulta com que o ser humano tenha interesse em habitar essa região.
Nós também vimos que as paisagens elas podem ser consideradas culturais. O que seria uma paisagem cultural? Ela, uma vez sendo natural, passou agora a ter interferência do ser humano. Ele, por algum interesse, para satisfazer as suas necessidades, vem alterando o seu estado natural. Vamos ver a seguir alguns exemplos. Aqui na cidade do Rio de Janeiro, a gente tem a construção do Cristo Redentor. Nós temos mais alguns elementos culturais, como construções. Eu tenho ali o mar também, que seria um elemento natural. No entanto, o predomínio aqui seriam elementos culturais, são todas construções ao redor do mar. Aqui um exemplo da Estátua da Liberdade nos Estados Unidos. Aqui nós temos também vários prédios, casas. Na cidade de São Paulo, a gente pode ver várias construções. Então aqui, um caso especial, é o predomínio de prédios, todas construções feitas pelo ser humano e, portanto, uma paisagem cultural. Aqui um exemplo de praia, mesmo a gente tendo um elemento natural característico que é o mar, ele está sofrendo interferência do ser humano, seja pelas construções ao redor, sejam pelos turistas que ali vêm desfrutar de sua beleza. Em Salvador, Bahia também, a gente tem várias construções. Em Las Vegas, nos Estados Unidos, predomínio de construções, nós temos veículos passando. Na Times Square, Nova York, então a gente tem o ser humano, a gente tem carros circulando, vários estabelecimentos comerciais, prédios, todos os elementos construídos pelo ser humano. No Vaticano, em Roma também, construções antigas, eu tenho um pouco de vegetação, no entanto, o predomínio aqui são elementos culturais. No Rio Ganges, na Índia, nós temos a água do rio, que seria um elemento natural, no entanto, ele é todo cercado de construções ao seu redor. E esse predomínio de construções muitas vezes deixa ele poluído. Ele é um rio de destaque para seus moradores, no entanto, ele não é mais considerado um elemento natural porque ele passa pela interferência do ser humano, ele é muito utilizado por todos que ali habitam ao seu redor. No Palácio de Buckingham, a gente pode ter um exemplo também de elementos culturais pela construção do palácio, pelos elementos como as estátuas, os postes de iluminação, eu tenho o céu, eu tenho o gramado e as flores, que a gente pode até pensar que seriam elementos naturais. No entanto, esses elementos eles não nasceram naturalmente. Quem os plantou foi o ser humano, então consideramos eles também como elementos culturais. Concluindo a nossa aula. Então, nós vimos o que são paisagens e como elas se diferem. Podemos diferenciá-las como paisagens naturais e culturais. Nas paisagens naturais temos o predomínio de elementos naturais, ou seja, esses elementos eles não foram modificados pelo ser humano. Nas paisagens culturais, então, os elementos construídos ou modificados pelo ser humano. Eles, uma vez, foram naturais, no entanto, foram utilizados e modificados pelo ser humano, dependendo de suas necessidades.